Meus amados e queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, a nossa meditação de hoje está aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22. Vamos ler dois versículos, o 50 e o 51. Está escrito assim: um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Amém. Meus amados irmãos, esse texto fala da cura que Jesus efetuou na orelha de um homem chamado Malco. Malco, segundo esse texto, era servo do sumo sacerdote, do maior sacerdote de Israel. Ou seja, Malco era um aspirante ao ministério sacerdotal. Naquela época, o sacerdócio instituído por Deus estava corrompido. Havia mais política no sacerdócio do que espiritualidade. Mas Malco estava estudando para o ministério. Ele servia ao sumo sacerdote. Ele aprendia com o sumo sacerdote. Ele tinha um sonho de ser sacerdote. Portanto, ele teria que estar ali no monte para presenciar, aprovar a prisão de Jesus. Era a obrigação dele cumprir essa tarefa. Ele poderia ter fugido, mas nem todos teriam esta coragem de enfrentar o sumo sacerdote, porque enfrentar o sumo sacerdote seria perder a oportunidade de ser sacerdote. Então Malco, esse jovem, Malco teve que ir participar desta prisão. Nesta parte temos que dizer que o erro dele em ir não deve ser desconsiderado, mas também deve se considerar o fato dele aspirar a ser sacerdote. Mas Pedro corta-lhe a orelha direita, e muitos não atentam para esse fato de Pedro ter cortado exatamente a orelha direita de Malco. O que representava isso? Representava o fim do sonho de Malco. Porque, e Pedro sabia, se uma pessoa tivesse a orelha direita ferida, ele não podia ser sacerdote. Isso está escrito nos livros de Moisés, no Pentateuco. Então Pedro, quando viu aquela cena, aqueles soldados para prenderem Jesus e Malco no meio, Pedro sacou a espada e pensou o seguinte: eu vou ferir a orelha direita desse jovem, porque já que ele está entregando, ajudando a prender o meu mestre, eu vou acabar com o sonho dele. Pedro não queria matar Malco. Pedro queria deixar Malco vivo, mas frustrado. Alguns acham que Pedro desejou matar, rachar a cabeça desse cara. Mas é bem improvável isso, porque ele acerta exatamente na orelha que tiraria o sonho deste homem, desse jovem. Então, se ele quisesse matar esse jovem, ele teria dado um golpe assim, na horizontal. Mas o golpe é assim, na vertical,
para ferir a orelha do sonho. A Bíblia dizia, o Pentateuco dizia, se não tiver a orelha direita, direitinha, completinha, não pode ser sacerdote. Então Pedro dá um corte na vertical. O que é que Pedro queria? Acabar com os sonhos de Malco. Deixar esse cara vivo, mas sempre com uma frustração de não ser sacerdote. E ele sempre iria lembrar, mesmo estando vivo, claro, eu não sou sacerdote porque minha orelha direita foi cortada. E eu não sou sacerdote porque ajudei a prender o Nazareno. Ele iria viver uma vida frustrada. E Pedro sabia que é, de certa forma, melhor morrer do que ter certa vida, existir de alguma maneira. Foi o caso do que Deus fez com Caim. Caim matou Abel e Deus não matou Caim, mas deixou-o viver vagabundo. Ou seja, para Deus naquele momento, provou-se através do ato de Deus que viver com certas desgraças é pior do que morrer. Então Pedro agora vê isso, mas aplica usando o que não devemos usar, uma vingança, porque a vingança pertence a Deus e, claro, uma grande violência. Mas eu quero pautar de uma coisa. O Senhor Jesus diz aqui, deixe, parem, basta, e vai lá na orelha de Malco e restaura-lhe. O que foi que Jesus fez aqui? Jesus devolveu a este homem os seus sonhos, a possibilidade de continuar sonhando em ser sacerdote. E essa lição vem para a nossa vida hoje. E eu quero que você entenda o seguinte: feliz é o homem que sonha. Preste atenção, o homem morre no dia que ele para de sonhar. Aquela orelha ferida não ia matar Malco fisicamente, mas iria matá-lo emocionalmente. Seus sonhos naquele dia estavam se acabando, mas Jesus chegou e restaurou a orelha daquele rapaz, como quem dizia: volte a sonhar, meu filho. Mesmo você estando aqui me traindo, me entregando, mas eu quero que você não pare de sonhar. Meu querido irmão que me assiste agora, quem sabe seus sonhos estão se acabando. Quem sabe seus sonhos estão indo embora. Alguém chegou e cortou a sua orelha direita e deixou você agora vivo, mas arrebentado, sem sonhos, frustrado, deprimido e caído. Quem sabe muitas pessoas que estão ao teu redor estão investindo contra os teus sonhos, para que você pare, se tranque no quarto e a vida passe e você frustrado não invista e não construa nada. Jesus é contra quem se levanta para tirar os seus sonhos. Jesus repreendeu Pedro. Os evangelhos vão dizer que o nome desse rapaz que feriu o sumo sacerdote, o servo, era Pedro. Mas Jesus poderia, quem sabe Pedro esperava receber um elogio de Jesus. Jesus deveria, nos planos de Pedro, ter emitido um elogio a Pedro. Valeu, Pedro, você quis me defender. Mas não foi assim que Jesus fez. Jesus diz: Pedro, coloque a tua espada na bainha, porque aquele que fere com a espada será ferido. Para de violência, Pedro. Deixa esse homem sonhar e devolve a orelha direita desse rapaz. Restaura-lhe. Pedro havia ferido, aquele homem ia perder aquela orelha. Jesus coloca a orelha no devido lugar e lá na frente esse rapaz se tornaria, se quisesse, um sacerdote do jeito que ele sonhava. Eu profetizo na tua vida
que quem está tentando atrapalhar os teus sonhos, Jesus vai tratar com ele. Mas muito mais profetizo agora, que o Senhor está devolvendo a tua orelha direita. Pegou? Está devolvendo os teus sonhos. E sonhe alto. Porque o homem morre, não é exatamente quando morre fisicamente, mas quando está vivendo sem sonhos. E Jesus não quer que você viva sem sonhar. Deus abençoe sua vida e esta é a palavra para hoje. Amém.